Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é Sônia Fiuza, estou diante de Ti mais uma vez nesta data para falar a respeito do nosso projeto que visa estimular as pessoas a conhecerem a Deus através da leitura da Palavra de Deus, amém? A palavra que está contida na Bíblia Sagrada, a mini biblioteca de Deus. Ela é exclusiva de Deus, por isso que ela é sagrada. E nós queremos estimular você que nunca teve a oportunidade de ler, talvez nunca tenha lido porque nunca foi estimulada, talvez tenha ouvido falar sobre coisas que afastaram você dessa leitura tão fantástica e tão enriquecedora. O meu desejo é que você se torne uma pessoa apaixonada pela Bíblia. Eu me tornei. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ser apresentada a Bíblia Sagrada de um modo bastante inusitado. Eu estava na minha casa, havia passado por uma grande tribulação, e aí liguei a televisão, estava passando uma entrevista, e nessa entrevista falavam a respeito da publicação da primeira edição da Bíblia Sagrada no Brasil. E eu vi ali a descrição de tanta dificuldade, tanta rejeição aquele livro, e eu gostava de ler. E eu fiquei assim impressionada com aquilo, eu não sabia nem da existência, vamos chamar assim, da Bíblia, não é? Vamos dizer dessa maneira, porque ainda que eu tenha sido católica na minha adolescência, eu recebi um exemplar do Novo Testamento. E óbvio que eu não tinha uma estrutura de ensino quanto à palavra de Deus, que é o que hoje eu tenho acesso, que é a escola bíblica dominical, que a maioria das igrejas evangélicas realiza, não é? Porque a Bíblia ela precisa ser dada a conhecer, ela precisa ser levada às pessoas, não é? Não se pode negar esse conhecimento às pessoas, porque é um conhecimento de vida e de morte, não é? Ele implica nisso. O Senhor Jesus Cristo mesmo falou, né? Ele citou uma palavra, uma profecia bíblica. Ele disse: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. É o conhecimento da palavra, não é? Muitas vezes a gente está no meio de tribulações e angústias e a gente não precisava estar. É algo assim, exatamente assim, simples, não é? A gente não precisava estar, bastava a gente abrir a Bíblia, fazer uma oração e Deus falaria conosco, não é? Então, eu vi ali uma dificuldade sendo descrita e aquilo me chamou a atenção. E eu pensei, se esse livro tem tanta dificuldade ou encontrou tanta dificuldade para ser publicado, é porque ele é bom. E aí eu senti o chamado de Deus para divulgá-lo. Então, eu amo a Bíblia Sagrada e eu creio que não é difícil você também se tornar apaixonado, apaixonada, em estar disponível para você informações que, no geral, você não vai ter acesso, não é? Você vai a um restaurante, você vai abrir o cardápio, você vai ver a descrição dos pratos ali servidos, não é? Você vai a uma empresa, você vai ver as normas das empresas, você vai ver os procedimentos da empresa, nada ali que tenha link com a palavra de Deus, com Deus, né? Algumas empresas até nem permitem que de alguma forma se fale da fé que as pessoas têm, né? A religião que elas professam. Então, para entender das coisas de Deus, existe um lugar apropriado que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, o nosso projeto tem o objetivo de fomentar junto a você interesse por esse livro que vai te abençoar muito. Nós estamos lendo de trás para frente, né, conforme fazem os judeus, né, eles leem de trás para frente. E eu acho bastante interessante. Mas não por causa disso nós começamos a ler de trás para frente, começando pelas cartas do apóstolo João, para chegarmos, se Jesus não voltar antes, na genealogia de Jesus, que encontra-se no primeiro evangelho, não é? No primeiro livro da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus. Então nós queremos ali retratar essa coisa tão linda que é a procedência de Cristo, não é? Aqui nós estamos vendo
o que os escritores, os apóstolos falaram, descreveram das suas experiências com o Senhor, e a partir das suas experiências com o Senhor, aquilo que eles próprios passaram a produzir na vida das pessoas que lidavam com eles, né? Nós temos, por exemplo, no livro do Atos dos Apóstolos, uma descrição de um dia em que os apóstolos, né, Pedro e João, iam para o templo, eles iam ali participar do culto a Deus, e na entrada eles viram um homem coxo pedindo esmola, e aquele homem os abordou, e o apóstolo virou para ele, o apóstolo Pedro virou e falou assim: olha, o que nós temos nós vamos te dar, levanta e anda. Nós não temos nem ouro nem prata, nós não somos ricos, nós somos servos de Cristo Jesus, pregamos o Evangelho e Deus nos assiste nas nossas necessidades. Deus quer assistir você na sua necessidade. Levanta e anda. E esse homem se levantou, passou a andar e entrou no templo. Para mim, não vou dizer que foi a primeira, mas uma das narrativas de inclusão social, né? Eu gosto muito disso. Então, nós temos diversos escritores no Novo Testamento, e nós estamos lendo desde a carta do apóstolo João até Mateus. E agora nós paramos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, que diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a perseverança e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, entretanto, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam o Evangelho por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada eu seja envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei mais o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo,
o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, para vós outros é de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não apenas de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que houve em mim, que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu combate. Amém? Em nome de Jesus. Hoje nós queremos trazer uma porção dentro dessa leitura que fizemos, que é uma coisa que parece óbvia, mas não é óbvia para umas tantas pessoas, não é? Tanto que o Senhor Jesus Cristo mesmo falou, né? Usando fazendo referência a uma profecia do passado, né? O meu povo padece por desconhecer, né? Por falta de conhecimento, né? Então não custa nada a gente ressaltar e falar repetidamente que o Evangelho, a pregação do Evangelho, a vida com Deus, tudo depende de Deus, né? Aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo fala assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então aqui já começa nós podendo ver a participação de Deus, a participação grandiosa de Deus. Foi Ele que começou a obra, foi Ele que começou a boa obra. Não foi a Sônia, não foi o apóstolo Paulo, nem Tiago, nem João, nem Mateus, nem Pedro, não foi ninguém. Foi o Senhor, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o arrebatamento, né? Óbvio que se nós deixarmos, né? Conforme Jesus falou, o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Muitas pessoas não sabem que a obra é de Deus. Quem manda nessa obra é Deus. Essa obra é feita do jeito que Deus quer. Amém? Muita gente não sabe, parece estranho, mas de fato tem gente que não sabe. É onde a gente vê as distorções, né? A gente vê a igreja sendo aberta sem que tenha havido uma motivação real, bíblica, vamos chamar assim, né? Você vê uma igreja ao lado da outra, mas por quê, né? Porque se somos irmãos, não nos unimos, não unimos forças para que aquela obra cresça, para que o evangelismo seja pujante, tenha eficácia, não é? Por que não? Então, eu creio que por aí a gente já pode imaginar que não é uma coisa boa, não é? Eu creio sempre no que está escrito no Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Os irmãos em união e não em desunião, um falando do outro, um criticando o outro, um julgando-se maior do que o outro. Isso não funciona. Então aqui o apóstolo já está nos dizendo: aquele que começou boa obra, é ele que vai completar. Não sou eu quem vai completar. A mim compete desejar. Eu desejo que a boa obra que o Senhor iniciou na minha vida seja completa. Quando o apóstolo Paulo fala que ele guardou a fé, ele cumpriu a carreira dele, né? Ele guardou a fé,
Ele está dizendo isso. Ele ansiou ver Cristo ser exaltado através da vida dele. Então ele se colocou à disposição. Eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim o seu querer. Né? Ele se abandonou nos braços do Senhor Jesus. Ele poderia, quando o Senhor Jesus o chamou, poderia dizer não, né? Eu, por exemplo, conforme falei, estava sentada vendo uma televisão, casualmente, inclusive, e ali eu vi uma entrevista. Óbvio que eu poderia chegar aqui hoje para você, querido, querida, e dizer que eu apenas assisti uma entrevista, mas para mim aquele dia foi o dia que o Senhor me chamou. E eu sei até qual foi o chamado, e é isso que eu estou fazendo aqui, gravando mensagens, compartilhando as mensagens. Né? Eu entendo que este é o meu chamado, o pouco que eu sei compartilhar. Né? A primeira experiência, vamos chamar assim, que eu tive de discipulado, de evangelismo, foi com uma família, a primeira família que eu levei para Cristo. Eu estava na casa das pessoas ensinando o evangelho que eu não conhecia, eu não sabia como explicar isso. Era o próprio Deus que me chamou, Ele me habilitou, me capacitou. Eu tive que me colocar disponível. Né? Porque é igual quando a gente vê assim, as pessoas entram na igreja, ficam um tempo e saem. Eu também tive essa experiência. Eu entrei na igreja, passei enfim, não sei quanto tempo exatamente, acho que uns 2, 3 meses no máximo, acho que nem isso, e passei uns 3 ou 4 meses fora da igreja. Eu piquei a mula, eu não entendi o que aconteceu, eu não estava entendendo, eu não captei a coisa espiritual da relação com a igreja, porque a igreja, ainda que as pessoas vendam a imagem de uma casa de câmbio, né? Ela é um organismo espiritual, é a casa de Deus, é a casa de oração para todos os povos. Ali a pessoa que se predispõe, até um ateu, se ele um dia decidir ouvir Deus falar com ele adentra as portas da igreja e ele vai encontrar, porque Deus vai aparelhar, como ele aparelhou a casa dele, o templo, a igreja, e até mesmo a igreja de CNPJ, porque tem que ter CNPJ, e a pessoa que for até lá, que vai até lá, ela vai ser atendida, ela vai ter a sua oração respondida, Deus vai falar com ela. Então, nós temos, né, no nosso dia a dia a visão de que Deus está fazendo a sua obra e nós precisamos apenas nos predispor. Quem está na casa do Senhor tem que estar predisposto a ser corrigido, a ser instruído, né, a ser amadurecido, porque se não tiver, vai ficar 500 anos sentado em um banco da mesmíssima forma. E aí é aquele caso, a pessoa entra na igreja, por exemplo, com uma expectativa errada, uma intenção errada, ela quer fazer na igreja o que ela não faz no mundo. No mundo ela não tinha autoridade, no mundo ela não tinha reconhecimento, e aí ela entra na igreja ela quer ocupar um cargo para ter o respeito das pessoas, né? Alguma coisa assim. Eu já até ouvi uma vez uma pessoa falar comigo, né? Ela assistiu a um culto e ela, menosprezando a pessoa que estava pregando, virou e falou assim: isso aí até eu faço. Assim, olha, pior que não. Para estar ali, Deus levantou para estar, né? Então, às vezes as pessoas entram na igreja com a expectativa errada e, obviamente, que acabam não ficando, né? Elas vão embora, porque aquela sua expectativa não foi atendida. Ela se dá conta de que, na verdade, Deus já deu bastante para ela e agora chegou a vez dela retribuir, né? Como eu falei, eu fiquei uns 3, 4 meses fora e foi o período que o diabo caiu de pau em cima de mim, mas eu não me recordo de, nesse tempo que eu fiquei afastada, eu ter falado mal da igreja, eu ter cuspido no prato que eu comi, nada disso. Graças a Deus eu tenho a minha consciência livre com respeito a isso, mas muitas pessoas entram, elas não têm as suas expectativas equivocadas, atendidas, e então elas saem desses locais, saem da casa do Senhor por conta disso, pelas frustrações,
e passam a falar mal da igreja. Aí quem ouve pensa que a igreja é aquilo que a pessoa está falando, e não é. Amém, querido? Querido, então, a pessoa, infelizmente, conforme está na Bíblia, pode até acontecer o que está escrito na Bíblia, que Jesus mesmo falou, né? O último estado daquela pessoa passa a ser pior do que o anterior. Às vezes a pessoa entra movida, sabe-se lá por quê. Eu conheço gente, não é de verdade isso que eu vou falar, que presenciou um homicídio e entrou em pânico porque as pessoas que fizeram o que fizeram sabiam que ela havia sido testemunha ocular. Então, o que essa pessoa fez? Ela se refugiou na igreja, ficou lá escondida, né? Então, todo mundo pensava que a pessoa havia se convertido a Jesus, mas não havia se convertido a Jesus. Tanto que, quando ela teve certeza de que as pessoas que provocaram a morte da outra não se lembravam mais dela, ela então deu tchau para a igreja e hoje fala mal da igreja, né? Então, a gente precisa observar isto, né? Que nós temos da parte de Deus uma obra que Ele iniciou e Ele vai completar, mas nós precisamos deixar. E nós precisamos saber quais são os motivos que nos levam para a casa do Senhor, né? O que é que nós estamos exigindo de Deus e, na verdade, nós não deveríamos exigir nada de Deus, porque tudo quanto nós temos, primeiro nós temos que reconhecer que não teríamos não fosse Deus. Muitas pessoas saem da igreja porque elas não aceitam isso, né? Essa simplicidade do evangelho que atribui todo o crédito a Deus ao invés de si a si mesmo, né? O mundo que nós vivemos é um mundo que jaz no maligno. E o maligno, ele foi, né, Satanás, o Lúcifer, ele foi expulso do céu por causa disso, né? Ele não aceitava, estava incomodado com o fato de que ele comandava os anjos que adoravam a Deus, que se reportavam a Deus, que remetiam a Deus todo louvor, toda adoração, toda gratidão, tudo de maravilhoso e lindo, né? Ele ficou incomodado, ele não entendia que Deus era digno disso. Não, eu é que sou. Então, o mundo que nós vivemos, onde o bichão está, é um mundo que nos ensina a ser iguais a Satanás. E aí a gente não quer glória para Deus, a gente quer glória para a gente. Então, existe essa dificuldade também. A pessoa entra na igreja, mas aí ela fica com raiva, como o diabo ficou com raiva lá no céu. A gente fica com raiva porque a gente tem que fazer coisas que é própria do Evangelho. É própria da Bíblia Sagrada. A gente vai pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e a gente não vai ver em nenhum momento Deus nos instruindo a sermos rebeldes, a sermos desobedientes, a sermos malvados, né? Não tem esse ensino na Bíblia. Então, há uma frustração na pessoa porque ela está ali tendo que engolir algo que ela não engole. Eu lembro, por exemplo, o meu tempo de católica, eu, obviamente, que era adolescente, eu não aceitava uma palavra que o Senhor Jesus fala. E ele diz de dar a outra face. E eu não aceitava. Isso é ruim de eu dar a outra face. Comigo é bateu, levou. Né? Eu era assim. E obviamente que em razão disso eu não podia ser abençoada, porque eu não concordava com o que Jesus falava. Então muitas pessoas lá dentro da igreja, com rebeldia, elas são rebeldes. O diabo era rebelde, por isso que ele foi atirado do céu para a terra. Sabia disso? Ele foi atirado aqui. E junto com ele veio uma terça parte dos anjos que lá estavam adorando a Deus. Esses anjos, os chamados anjos caídos, né, são hoje os demônios que nós conhecemos, né? Então a gente precisa saber que quando a gente se rebela, quando a gente se coloca contra as coisas de Deus, a gente está ganhando a forma do inimigo de Deus. Deus só tem um inimigo, que é Satanás. E esse inimigo coloca a criação de Deus contra Deus. A criação de Deus que eu digo não são os animais, ou as plantas, ou os mares, ou a estrela, ou o sol, ou a lua, não. É o ser humano. Né? O ser humano, o diabo coloca o ser humano contra Deus. Então você vê os crimes, você vê os pecados tantos, e crime é pecado, né, sendo cometidos, e as pessoas sem entender que elas estão cometendo contra Deus, elas darão contas a Deus,
Muitos não darão conta dos seus crimes aqui na terra, mas elas darão junto a Deus. As pessoas dizem assim, o inferno é aqui. Não é, o inferno é aqui não. O inferno, inclusive, não está ainda habitado. As portas dele ainda não foram abertas. E para ele estão destinados Satanás e a terça parte dos anjos que vieram para cá, para a terra, foram jogados aqui na terra, expulsos do céu, juntamente com ele. Só que, infelizmente, ele está, o diabo, ele está querendo levar a imagem e semelhança de Deus, que são seres humanos. Então, com a Bíblia, nós aprendemos tudo isso, né? Nós aprendemos que a boa obra que foi iniciada por Deus, ele completará até o dia do arrebatamento, se nós permitirmos. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Se você permitir, Deus vai completar a boa obra que ele começou. Se você foi parar na casa do Senhor, ainda que você tenha ido iludido com alguma palavra que foi falada, alguma palavra de marketing que é errado, é equivocado, Deus não precisa de marketing, né? Ainda que tenha sido assim, lá dentro, vendo quem é Deus, você pode retomar a sua caminhada e se tornar uma pessoa grandemente usada pelo Senhor. Eu lembro que o Senhor Deus me disse para ler Gênesis, e quando o Senhor me falou para ler Gênesis, foi para que eu deixasse de ser feminista, porque eu era feminista, eu era absurdamente rebelde, teimosa, desobediente, né? Eu não respeitava nada em ninguém, eu não respeitava Deus, né? E aí, lendo Gênesis, eu fui saber quem eu era. Aí eu vinha saber que eu sou criação de Deus. Eu fui criada por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus é bom. Eu não poderia ser o que eu era. E aí eu fui aprendendo N outras coisas, né? Eu não vou dizer que eu entrei na igreja com motivações erradas. Graças a Deus, não. As pessoas que falaram de Jesus para mim me disseram o básico e que é o máximo, é o sublime, o mais sublime de tudo. Jesus te ama, né? Foi essa palavra que me sacudiu, que me fez querer conhecer, né? Quem é esse Jesus que me ama se eu não me amo, né? E aí ele se permitiu conhecer pela Sônia, né? Foi isso o que me atraiu para a igreja. E ao chegar à igreja, eu encontrei irmãos queridos que não se furtaram a me abençoar com as suas vidas, com os ensinos, com a amizade deles, né? Para fazer o batismo, por exemplo, eu cheguei já no final da turma, a última aula da turma, que seria no município do Rio, né? E os irmãos ficaram com a minha filha. Quando eu precisava ir para uma entrevista, por exemplo, a pastora Elza Eunice chegou a ficar com a minha filha na casa dela, né? Então, assim, eu tenho esse testemunho, né? O que eu vi a igreja fazer é o que eu afirmo que é o que a igreja faz. Amém? Então, eu estou lá até hoje porque eu sei o que é a igreja. Eu entrei e eu vi os bastidores. As pessoas entram na igreja com más intenções. Tem gente que entra também com má intenção de criar confusão, como, por exemplo, duas senhoritas que resolveram afrontar, se beijando durante a execução do culto a Deus. Elas achavam que era o diabo, né? Só pode ser isso. Elas se levantaram e se beijaram lá dentro da igreja, né? Tem gente que entra com más intenções também. E aí, quando as pessoas entram assim, elas fazem coisas que não devem e Deus tira elas de lá. E eu vou fechar essa mensagem, né, com o primeiro salmo que diz isso que eu estou falando, e é bom a gente ressaltar para a gente não pensar que Deus está morto, que Deus não existe e que igreja é uma coisa
obsoleta, sem necessidade. Amém? E que se pode fazer o que bem se entende contra a igreja, que se vai estar falando contra a CNPJ ou contra pessoas, e na verdade, com certeza, é contra o próprio Deus. O Senhor Deus faz assim, ele diz assim no primeiro salmo, né? Desde o princípio dá assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o prazer deste homem está na lei do Senhor, e na sua lei esse homem medita de dia e de noite. Esse homem é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto esse homem faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Quando Jesus vier para julgar, os perversos não vão prevalecer. Eles podem estar prevalecendo aqui entre nós, fazendo e desfazendo, mandando e desmandando, né? Tratando as pessoas como bonecos, vivendo as suas vidas irresponsavelmente, mas eles darão conta dos seus atos, como todas as pessoas darão. Mas no dia do juízo, conforme eles estão vivendo hoje, prevalecendo e achando que vão continuar prevalecendo, vai ser no juízo o limite deles, a porta na cara deles, vai ser no dia do juízo. Por isso, os perversos, os malvados, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Tipo essas crianças que eu falei, né? Que durante a execução do culto a Deus, achando elas que estavam no culto ao diabo, a Satanás, se levantaram e para ofender a santidade de Deus, para ofender a fé das pessoas que ali estavam cultuando a Deus, elas se beijaram, né? Aqui está escrito: os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Por isso as pessoas saem, porque elas querem estar ali na igreja fazendo o que elas desejam fazer, o que elas já faziam antes, elas querem trazer para a igreja e fazer a igreja ficar conforme é o mundo. Elas querem trazer o mundo para a igreja, mas aqui na palavra de Deus está dito que os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por isso que as pessoas estão fora da igreja, querido, querida. Porém, eu digo, né, e a palavra de Deus ratifica, ainda há tempo de mudar este caminho. Conversão é isso. Eu ia para o norte, mas eu resolvo ir para o sul. Eu ia para o inferno, mas eu decidi ir para o céu. O Judas teve esta oportunidade, mas não quis aproveitar. Nós vemos, não é, Sodoma e Gomorra, eles queriam estuprar os anjos. Os homens de Sodoma e Gomorra, que viviam na prática da sodomia, eles viram ali visitantes bonitos, ilustres. Nós vamos fazer o que bem quisermos com esses aí também. E aí, feito bichos que deviam ser, eles quiseram estuprar, violentar aqueles homens que eles não sabiam que eram anjos vindos da parte do Senhor. E mais ainda, eles não sabiam que na verdade aqueles anjos eram anjos do juízo de Deus. Porque aqueles anjos foram ali em Sodoma e Gomorra para retirar pessoas pelas quais o servo de Deus, Abraão, amigo de Deus, o pai da fé, havia intercedido para que elas fossem livradas do juízo de Deus. Você quer ser livrado, quer ser livrada do juízo de Deus? Arrependa-se do seu pecado, pare de falar mal da igreja e volte para a casa do Senhor, porque ela é a casa de oração para todos os povos, e não apenas para alguns povos. Amém? Jesus é para todos, por isso ele foi morto na cruz. A cruz era a mais alta e a cruz estava fora da cidade, que era para ter-se certeza de que ele era para todos, para toda a humanidade. Se você faz parte da humanidade, venha para Cristo, venha para Jesus. Mate o velho homem, a velha natureza que há em você, e deixe Deus prevalecer na sua vida.
sendo de verdade e de fato o seu Deus. Você não vai perder o seu tempo. Amém? Fique na paz no nome de Jesus, o nosso Deus e Salvador, que vai vir para resgatar todo aquele que se converteu dos seus maus caminhos, saiu da condição de pecador para a condição de arrependido e de perdoado. Que seja este o seu caso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fique na paz. Aqui é Sônia Fiuza, desejando a você toda sorte de bênçãos espirituais, que são as que você mais precisa. Tchau, tchau.